Oi, eu sou a Avalon. Mas pode me chamar de Ava. Se você está acompanhando o Metacurso, talvez se lembre de mim. Esse é o segundo episódio do Bloco Geral. No episódio anterior, a gente viu algumas ferramentas para usar na nossa preparação para o exame de proficiência e desenvolver nosso inglês de forma geral. E falou que ia haver uma demonstração de como fazer um resumo esquemático no próximo bloco. Porque isso é muito importante para ter o melhor resultado no exame. O próximo bloco já é esse aqui. Então vamos lá. Se liga aí que isso é importante. Aí, a gente vai falar de dois lances muito necessários para se ter o melhor resultado no exame. A velocidade de leitura e saber como fazer as anotações. Velocidade de leitura é assim, tem que ler ligeiro. E é importante porque você não vai precisar ler só no teste de leitura, não. No teste oral e no escrito você tem que ler também. Mas é no teste de leitura que você precisa ler mais rápido. Tem muitas estratégias que você pode usar para aumentar a sua velocidade de leitura e a gente vai discutir algumas delas aqui no curso. Por enquanto, é só para saber que a gente tem que prestar atenção nesse lance de velocidade de leitura. De repente, até pesquisar um pouco essa coisa de leitura dinâmica e dar uma experimentada nas técnicas que você encontrar. Tem também o lance das anotações. Isso conta muito para ter o melhor resultado no exame, mas conta muito mesmo. A gente precisa anotar as informações importantes que a gente lê e ouve, o mais rápido possível e da maneira mais organizada. É tipo fazer um rascunho. Chamam isso de resumo esquemático. Você vai precisar fazer isso nos testes de listening, speaking e writing. E dependendo das estratégias que você for usar, no teste de leitura também. Nos testes de listening, speaking e writing, a gente vai ver informações faladas e escritas e vai precisar dessas informações para responder as questões depois. Não dá tempo para ler os textos mais de uma vez e só dá para ouvir as gravações uma vez. Então tem que tomar nota das informações para não esquecer. Isso é tão importante que a gente vai ver logo esse tal resumo esquemático para começar a treinar desde agora. E como é que se faz essas anotações? Como é que eu vou saber o que é importante anotar e o que não é? Na verdade, é muito simples. Não tem segredo nenhum. Olha só, a gente vai conhecer os tipos de texto escrito e texto falado, que aparecem no exame. E a gente vai ver também os tipos de questões que tem em cada uma das partes da prova. Então, a gente vai saber direitinho o que precisa anotar, porque é sempre o mesmo padrão, só muda o conteúdo. Vamos dar uma olhada em como se faz esses resumos. Se liga que cada pessoa tem seu próprio jeito de fazer isso, mas tem alguns pontos que são comuns. É assim, no geral. Regra 1. Escrever pouco. Não adianta tentar anotar tudo que lê ou ouve. O mínimo possível de escrita. Use palavras-chave.
Não precisa escrever frases completas. A regra 2. Abrevie o que você escreve. Pode até treinar taquigrafia, usar uma mistura de símbolos e palavras abreviadas, como uma escrita em código. O importante é você entender o que você escreveu. Bora ver como funciona? Olha aqui um exemplo. Vamos entrar direto no clima do exame. Você vai ouvir parte de uma aula sobre história da França. Tome notas para produzir um resumo esquemático. Pode ser que haja uma pergunta depois ou não. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, mais precisamente das causas e consequências dela. O que há de tão importante em uma revolução que aconteceu na França no século XVIII? É muito simples. A Revolução Francesa foi a primeira de uma série de revoluções ao redor do mundo, centrada nos direitos humanos. Ajudou a difundir muitas das ideias que levaram a mudanças fundamentais em todo o mundo. Hoje, essas ideias são consideradas princípios fundamentais da democracia liberal. Há provas irrefutáveis da propagação da Revolução Francesa. Frases como o adágio liberté, égalité, fraternité foram ouvidas repetidas vezes em outras revoltas. A Revolução Russa de 1917 é um exemplo. Essas ideias inspiraram campanhas pela abolição da escravatura e pelo sufrágio universal. Os valores e instituições que essa revolução criou dominam a política francesa até hoje. Muitos historiadores geralmente concordam que as causas da Revolução Francesa são uma combinação de fatores sociais, políticos e econômicos. Esses fatores ficaram fora de controle, levando ao sofrimento social generalizado. A agitação que ocorreu culminou na tomada da Bastilha em 14 de julho, que por sua vez levou a uma série de mudanças radicais. A abolição do feudalismo, a imposição do controle estatal sobre a Igreja Católica na França e a extensão do direito de voto são consequências diretas da Revolução. E aí, quer ver como iam ficar as anotações? Olha só, aqui tem um exemplo. Dá para perceber que são fragmentos, né? Principalmente abreviações e símbolos. Pode não fazer sentido para mais ninguém, mas quando eu vejo essas anotações, eu consigo me lembrar das informações importantes da aula. Deixa eu te mostrar. Revolução Francesa, ó, causas e consequências. A primeira de muitas revoluções centradas nos direitos humanos. Difusão de ideias levou a mudanças fundamentais. Princípios da democracia liberal, adágio usado por outras revoltas, como a Revolução Francesa, campanhas inspiradas para abolir a escravidão e o sufrágio universal. Ideias dominam a política francesa até agora, causada por uma combinação de fatores sociais, políticos e econômicos, que ficaram fora do controle, levando à agitação civil e à tomada da Bastilha. Consequências: o fim do feudalismo, o controle da Igreja Católica pelo Estado francês e a extensão dos direitos de voto. Dá para perceber? As informações estão todas aí. E no exame, é só isso que você tem que fazer. Você vai destacando as ideias principais e vai fazendo esse resumo esquemático aí, ó. Saca só. Então,
Deu para entender o lance da velocidade de leitura e a ideia desse resumo esquemático? Quando a gente pratica fazendo testes simulados, é que a gente percebe mesmo como fazer esses resumos é importante. Precisamos praticar bastante, porque vamos ter que fazer os resumos em inglês. A demonstração nesse bloco foi em português, porque no início, pode ser mais fácil para algumas pessoas poderem acompanhar, mas se você quiser, tem uma versão desse bloco toda em inglês. É só procurar o General Block Episode 2 on the playlist TOEFL IBT, How to Get the Best Score English. Não perca os próximos episódios, assine o canal e fique ligado.